Obediência cega. Do ponto de vista psicológico, o que é que seria obediência cega? Bem, é aquela obediência automática que muitas vezes as pessoas vivem e que provavelmente não têm consciência disso e que você também provavelmente vive e também não tem consciência disso. Aqui eu me refiro à obediência cega nas suas mais diferentes formas em que aparecem, como por exemplo, a obediência cega a uma figura de liderança, ou obediência cega a regras impostas por terceiros, sejam regras sociais ou regras corporativas, empresariais, sei lá. They take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bem, existem também as regras autoimpostas. Por isso, um dos maiores desafios que nós temos como seres humanos é descobrir em que áreas nós estamos agindo por obediência cega, até porque nós temos às vezes a sensação de que nós estamos no controle das nossas vidas. Mas quando nós não percebemos que estamos sendo guiados, né, por situações ou por regras, onde nós obedecemos cegamente, nós somos guiados, nós somos levados a situações que nós não gostaríamos. Então, a obediência cega é aquela que você vai fazendo algo sem se dar conta, sem perceber. Analise a sua vida, tá? Às vezes você faz algo porque não sabe bem por que vai fazendo, mas você vai fazendo sem se questionar, ou você faz porque a maioria das pessoas fazem, ou porque você vai no embalo. Experimenta. Acho melhor. Experimenta. Não. Experimenta! 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 Experimenta. Experimenta! Experimenta! Então você não pensa direito a respeito e vai fazendo, né? Às vezes a gente faz até porque é o certo, entre aspas, né? Ou a gente faz porque deve ser feito, é o que todo mundo diz, então a gente faz. A gente faz algumas coisas até porque chegou a hora de fazer, a gente não reflete o porquê fazer. A gente muitas vezes segue rituais, hábitos e até tradições. Eu não tenho nada contra tradições, contra hábitos ou contra rituais, tá? É que quando nós repetimos algo sem pensar a respeito, nós estamos de fato desrespeitando essa tradição. Sem pensar bem, nós fazemos então mal alguma coisa, né? Quando nós não compreendemos a real importância de alguma tradição, nós desvalorizamos ela. Então, as tradições têm um real motivo de existir. E esse motivo mostra o seu valor. E quando nós não pensamos sobre as nossas atitudes, nós até desmerecemos as tradições. Então, o objetivo é que nós possamos pensar profundamente sobre todas as nossas atitudes, todas as tradições que seguimos, justamente para entender o que nós estamos fazendo e por quê. E quem sabe até deixar de manter tradições que nos fazem mal, tá? Então você pode ter até a ilusão de que está no controle da sua vida e tal, mas às vezes a gente está sendo guiado por forças inconscientes, tá? É o calouro burro! É o calouro burro! Prometo reconhecer que sou burro! Prometo reconhecer que sou burro! Perante meus brilhantes veteranos! Perante meus brilhantes veteranos! Então a gente está fazendo, sendo, pensando até de forma diferente do que a gente gostaria. Então, assim, as pessoas são ingênuas e elas obedecem mesmo cegamente. E caso você acorde para essa realidade, quem sabe até você pode mudar a sua rota a tempo, antes de se perder ou se acidentar. Eu vou citar aqui um exemplo que é um pouco extremo, muito extremo, mas
real, né? Ele aconteceu na comunidade chamada Jonestown, em 1978, onde mais de 900 pessoas se suicidaram em obediência a um líder chamado Jim Jones. Foi o maior suicídio coletivo da história, e os sobreviventes disseram que na comunidade todos viviam numa espécie de transe coletivo, sabe? Era algo do tipo, se todo mundo vai fazer, eu vou fazer também, deve ser o certo. E todo mundo se suicidou. Estavam todos envolvidos com uma ideia estabelecida por um líder. Esse líder persuasivo. Então a obediência cega é aquela que, nesse exemplo, e como isso realmente acontece, a obediência cega impede o nosso raciocínio, ela impede a nossa consulta, a nossa consciência. E essa obediência leva muitos à morte prematura. Bem, como dizem as escrituras, né? O meu povo morre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, entendimento, pensamento. Bem, um outro exemplo de obediência cega é dos oficiais militares no exército alemão, em que, além deles, os engenheiros também, naquela época, que trabalhavam nas eficientes máquinas de matar, né? Que eles desenvolveram nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, para acabar com milhões de pessoas. Bem, a obediência cega, perceba, que leva pessoas a fazerem coisas indecentes ou imorais. Então, posteriormente, depois que a guerra acabou, quando foram julgados esses oficiais, né, eles só diziam que estavam apenas obedecendo ordens dos seus superiores. Então, perceba que a obediência cega faz muitos sujarem as mãos até no lugar dos verdadeiros assassinos ou verdadeiros manipuladores. Mas o que essas histórias aí têm a ver comigo e com você, com a gente hoje, né? Bem, tem tudo a ver. Esse padrão de obediência cega faz com que as pessoas não assumam a sua responsabilidade pelos próprios atos, né? E coloquem a culpa dos seus erros, das suas falhas, em quem deu a ordem, quem autorizou, em quem provocou, de certa forma, esse meu comportamento. Então, essa história de colocar a culpa dos nossos erros, ela é muito antiga. Colocar a culpa dos nossos erros em terceiros, né? Ela é muito antiga. Ela vem lá, por exemplo, desde Adão e Eva, né? Perceba, por exemplo, nessa história, quando Adão comeu o fruto, o que ele falou para Deus, né? O fruto era proibido e ele falou, bem, foi a mulher que você me deu, né? Ela que me deu o fruto. Veja aí a resposta da mulher, né? Bem, foi a serpente, né, que me ofereceu o fruto e eu acabei comendo. Então, veja a terceirização da responsabilidade. É uma obediência cega, é fazer as coisas sem pensar. Até hoje, todos nós estamos sujeitos a obedecer cegamente a alguma crença ou algum conceito ou alguma pessoa até, né? E depois, quando dá algo errado, o que nós fazemos? Nós retiramos nossa responsabilidade. Nós acabamos falando ou justificando o nosso comportamento em outro culpado, sem nos responsabilizar. E tudo por culpa sua! Ai! 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 Outro golpe! Mas verdade seja dita, é bem mais fácil obedecer cegamente a algo ou alguém do que pensar por si próprio e refletir sobre todas as nossas atitudes automáticas. Porque pensar traz de volta para nós a responsabilidade pelas consequências dos nossos atos, né? Então, às vezes nós queremos fazer algo errado sem assumir a responsabilidade e essa é a melhor forma, terceirizando a culpa ou justificando dessa forma. Houve uma experiência psicológica feita por um psicólogo social chamado Stanley Milgram, que estudou até que ponto as pessoas vão obedecendo uma figura de autoridade. Até que ponto uma pessoa pode, por obedecer, ferir ou machucar outro ser humano que seja inocente. O experimento era mais ou menos assim. O participante ele tinha que seguir um procedimento, né, ordenado por um cientista. Esse procedimento estabelecia que com certa frequência esse participante deveria dar um choque elétrico em uma outra pessoa que estava do outro lado de uma parede. A força dos choques era fraca, mas ela ia aumentando gradualmente até que chegassem
a assustadores 450 volts. Obviamente, né, como era uma experiência psicológica, controlada, a pessoa do outro lado da parede ela não estava levando choques de verdade, mas havia um alto-falante que emitia gritos simulados, né, dessa outra pessoa quando os choques eram dados, e essa pessoa do outro lado da parede, supostamente, esses gritos pediam socorro, fazia uma certa apelação emocional. Psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most subjects, found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically and inappropriately. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Go me on. out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. They were in a state of conflict, which created a tremendous amount of stress. O participante que estava dando os choques, e digamos que ele é o cobaia, né, nesse experimento, ele acionava o botão do choque, mas ele não fazia ideia de que era uma armação. Então, ele realmente acreditava que ele estava eletrocutando a outra pessoa com choques leves e depois ia aumentando gradualmente. Ele achava que isso era algum tipo de estudo científico, onde a pessoa que levava o choque era que estava sendo analisada. Bem, a pesquisa consistia em verificar até que ponto uma pessoa comum faria atos agressivos debaixo das ordens de uma figura de autoridade. No caso, era o cientista, que eu não mencionei anteriormente, mas ele estava lá vestidinho a caráter, né? Jalequinho branco, prancheta na mão, cara e jeito de inteligente, então você já viu, né? Passava uma certa autoridade. According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. Você já deve estar pensando que a maioria das pessoas que estavam dando choque, as cobaias, desistiam logo que ouviam os gritos, né, da outra pessoa do lado da parede que estavam pedindo socorro. Né? Você imagina que todo mundo parou, né? Bem, de fato os participantes até se sentiam mal quando estavam dando choques na outra pessoa. Eles pareciam até estar sofrendo, né? Eles se sentiam culpados, assim. Mas estranhamente eles continuavam. Tá? A maioria dos participantes foi sim eletrocutando a outra pessoa, até que o cientista que mandou fazer esses choques, né, até quando ele mandasse parar. Então, e ele só mandava parar também, detalhe, quando a pessoa que estava do outro lado da parede supostamente já tinha até desmaiado, ou morrido, quem sabe. Ela já tinha parado até de gritar, parado de responder, e os choques só aumentando. Bem, você acredita nisso? Dá para acreditar como as pessoas fazem esse tipo de coisa em nome de um pedido de uma autoridade, em nome da ciência ou de algum conhecimento? Precisamente 62% dos participantes eletrocutaram até o fim do experimento uma pessoa inocente. Somente uma minoria, né, teve esse discernimento ou coragem ou medo ou, sei lá, chame do que você quiser, para parar de machucar a pessoa, né, a outra pessoa e interromper o experimento em respeito a essa outra pessoa. It's absolutely essential that you continue. You have no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Então, depois do experimento, onde a maioria das pessoas ia até o final, e surpreendeu os pesquisadores, bem, depois do experimento eles eram questionados: por que você não parou de eletrocutar a outra pessoa quando ela pediu socorro? E a resposta era muito interessante. A resposta era assim: é porque eu achei que era importante que eu continuasse. Porque eu fui ordenado que continuasse dando os choques.
Entre outras respostas, né? Respostas evasivas, do tipo assim, foi o cientista que me deu o fruto e eu comi. Foi algo nesse tipo, né? Mas veja como isso revela do comportamento humano. O ser humano, intrinsecamente, é obediente e cego. Então, quando nós vemos episódios de obediência cega, como estes que eu falei agora, fazem nos questionar até que ponto as pessoas fazem coisas absurdas em nome de lealdades a figuras de autoridade ou ideais, né? Crenças, às vezes até crenças autoimpostas. Isso é uma certa forma de fanatismo, né? Então eu percebo que a humanidade está num estado muito grave, tá? Que precisa ser falado. Todo ser humano tem as suas crenças pessoais que servem como um guia para o comportamento. Então essas crenças pessoais, elas dão base para o nosso repertório de ações diante da vida. Nós tomamos essas atitudes com base nessas crenças. Então são crenças até às vezes inconscientes, né? Mas é assim que funciona, nós agimos com base nisso. Então quando algumas dessas crenças que temos foram internalizadas, adotadas prontas, sem que a gente pensasse sobre elas, isso quer dizer que elas foram construídas fora de mim e eu apenas importei essas crenças do jeito que elas estavam. Talvez eu estou seguindo a fala de alguém, repetindo a fala de alguém. Então eu passei a viver com base nelas. Elas se tornam as crenças cegas, pois fazem com que eu as obedeça, né? Cegamente, e sem que eu pense, sem que eu reflita, nem compreenda o porquê da utilidade dessas regras, ou porquê eu estou seguindo essa pessoa, essa ordem. Eu acabo obedecendo aquela regra só porque mandaram, ou porque no fundo todo mundo obedece. Diferente disso é quando eu começo a refletir, eu observo as crenças dos terceiros que estão fora de mim, e para internalizá-las eu questiono, eu passo um filtro, eu compreendo a lógica, a sua razão de existir. Então, compreender as forças e as fraquezas das crenças dos líderes, né, para compreender os verdadeiros ganhos ou perdas de obedecer determinadas regras. Não vou mais obedecer cegamente. Então, aí sim eu consigo adotá-las para a minha vida de forma útil, de forma para o crescimento. Isso é bem diferente do primeiro tipo, adotar ideias prontas sem refletir por elas. Então assim eu passo a me responsabilizar por essa crença, ela se torna minha, customizada, e eu também me responsabilizo pela minha vida, pelas minhas atitudes. Então as atitudes elas param de ser automáticas. Então nós temos alguns exemplos aí de algumas crenças de que, por exemplo, um líder está sempre certo, ou quase sempre certo. Essa crença ela é muito perigosa, quando nós não questionamos figuras de autoridade, porque isso beira o fanatismo, né? Uma alienação. Os indivíduos que seguem um líder, o considerando isento de erros, tendem a se desvalorizar até e param de pensar por si próprios. Eles abrem mão do seu raciocínio próprio. Eles confiam nesse líder, ou numa maioria de pessoas, numa opinião que todo mundo acredita, e passam a crer num ideal sem se questionar, né? Eles tornam-se seguidores cegos e vão com o tempo se acostumando com isso. Como eu já falei, é muito mais fácil você seguir alguém. Você pode até pensar que eu estou aqui falando de algo que não tem nada a ver com você, mas veja bem, hoje é muito comum que usemos a palavra seguidor nas redes sociais, né? Você já parou para pensar no significado dessa palavra? Estamos sendo assim influenciados por muitas fontes de informação, muitas pessoas, influencers, né? Mas é importante que a gente saiba de uma coisa: quanto mais pensamentos prontos de terceiros eu adoto para a minha vida, menos pensamentos próprios eu terei por mim mesmo. Então, quanto mais pensamentos de terceiros você coloca para a sua vida, sem questionar, menos você vai produzir de pensamentos e questionamentos. Então aqui eu não estou dizendo
dizendo que obedecer ou seguir alguém é algo necessariamente ruim. O que não devemos fazer é obedecer a alguém sem nos darmos conta do que estamos fazendo, pensar nas regras, sabe? Sem refletir sobre o que é falado. Então a crítica que eu estou fazendo aqui é a obediência cega, tá? A obediência cega a uma regra, a obediência cega a alguém. Então a obediência automática, né, ela amortece o nosso raciocínio. É uma obediência que afasta você de quem até você é e de quem você pode ser de verdade. Somente quando temos esclarecimento de que somos guiados por pessoas, regras sociais, regras autoimpostas, é só aí que podemos refletir sinceramente, né, sobre as nossas atitudes e sobre a nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Talvez podemos até parar de obedecer algumas regras que não fazem sentido, ou que nos fazem mal, ou que não são difíceis de fazer. A gente faz coisas até que são muito difíceis se a gente não para para pensar e fala, poxa, dava para fazer de uma forma mais fácil. É muito difícil para todos nós adotarmos uma postura racional e crítica diante das regras ou diante dos líderes. Quando a gente está acostumado a seguir cegamente, né, obedecer cegamente, nós corremos o risco de parecer inadequados, nós corremos o risco de parecer rebeldes, nós corremos o risco de parecer chatos ou do contra. Podemos ser muito criticados quando tentamos agir com inteligência, quando questionamos atitudes que todos fazem normalmente, né? Para não sermos taxados como rebeldes, nós preferimos até acatar ou seguir o que é imposto para nós, sem discutir. Ser um obediente cego é bem mais fácil, né? E muitas vezes é até mais agradável, porque o obediente cego, ele não incomoda ninguém. Ele é como um animal adestrado, sabe? Ele não reclama, ele é facilmente manobrado, ele consome tudo que lhe é dado de boa vontade. Essa dinâmica da obediência cega, ela está profundamente arraigada dentro da nossa cultura, que cria pessoas submissas para aceitarem e fazerem o que lhes é imposto, né? Então, desde criança nós já temos essa cultura. Veja bem como é comum, né? Quando todos concordam que as crianças devem obedecer cegamente. Então, crianças desobedientes são vistas como mal educadas, né? Os pais são vistos com maus olhos. Então, eu já ouvi expressões, o Papai Noel tá vendo, você não vai ganhar presente de Natal, né? Quando a criança não está obedecendo. Eu já até ouvi pais que falaram assim para um filho pequeno, né, que iam chamar a polícia para prender a criança se a criança não se comportasse. É claro que as crianças precisam obedecer às regras colocadas pelos adultos, para sua própria segurança e até crescimento saudável. Mas, como eu já citei aqui anteriormente, a obediência cega, ou seja, sem inteligência ou senso crítico, faz muito mal para a criança também, que depois, até de adulta, ela vai continuar procurando uma figura paterna, né, ou materna, pelo mundo afora, para poder receber dessas pessoas orientação, poder receber dessas pessoas ordens do que devem consumir, do que devem comer, do que devem fazer, como elas devem se vestir, se portar, o que comprar, etc. As crianças que obedecem cegamente os adultos podem ser facilmente influenciadas a fazer até coisas absurdas. Inclusive, eu estou falando aqui de abusos morais e sexuais das crianças. Temos que criar nossos filhos para obedecerem sim as regras colocadas pelos adultos, né? Só que sempre explicando, obviamente, quando for possível, o porquê da criação de cada regra. E também entendendo quais adultos, explicando para essa criança quais adultos ela deve obedecer. Porque quando for para obedecer, que não seja para não ficar de castigo ou para não ganhar presente de Natal, né? Mas que a criança obedeça porque compreende que há um motivo real, há um motivo importante que justifica a existência daquela regra ou daquela ordem. A criança ela deve compreender os benefícios, né, diretos de seguir a tal regra,
e se perguntar por que eu devo fazer isso, por que eu tenho que seguir essa ordem, por que eu devo seguir esse padrão, o que eu ganho fazendo isso. Mas cá entre nós, é difícil explicar para uma criança os benefícios de regras simples, como por exemplo atravessar a rua na faixa de pedestres, né? Quando nem um adulto sabe quais são os benefícios de se atravessar uma faixa de pedestres. Então, consequentemente, não sabendo os benefícios, nem o adulto obedece a tal regra. Como é que a gente vai ensinar regras para as crianças quando nem a gente se questiona sobre elas? Os adultos da atualidade, eles vêm de uma geração em que também não foi explicado para eles o porquê das regras. Então, nesse exemplo que eu dei agora, por exemplo, da faixa de segurança, né, da faixa de pedestres, os adultos não entendem a razão dessa regra, ou não praticam, ou não veem a importância disso, e acabam não repassando isso para frente, né? Então nós não estamos acostumados a nos questionar sobre o porquê fazemos, ou temos que fazer o que devemos fazer, né? Então, como é que nós poderemos ensinar isso às crianças a se questionarem? Nós queremos que as crianças sejam obedientes cegas em um momento, na infância, né? Mas na fase adulta nós queremos que elas sejam independentes, críticas, criativas, livres, inteligentes. Isso não faz o menor sentido. Nós estamos plantando batatas e querendo colher maçãs. Nós estamos formando crianças para serem obedientes cegas e querendo que sejam adultos inteligentes. E uma coisa não é compatível com a outra. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Bem, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: você já parou para pensar o porquê você faz tudo exatamente como você faz? Por que você tem atitudes que você não gosta, pensamentos que você não quer ter e de um jeito que não te faz bem como você gostaria, né? Será que não existem aí em todos nós lealdades secretas a figuras de autoridade, onde nós obedecemos cegamente aí a ordens, a regras culturais, né, que foram incutidas em nossas mentes desde a nossa infância, incutidos valores A, B ou C, que são teoricamente obrigatórios, indiscutíveis, né? Então nós seguimos essas regras e crenças desde a infância e adolescência e nunca costumamos parar para pensar, né, e refletir isso na vida adulta. Porque se você é adulto, você precisa pensar como adulto, você já pode revisar tudo que foi ensinado na sua infância e adolescência, e agora com uma visão muito mais ampla, uma visão mais madura sobre essas questões que antes até a gente não compreendia direito, sabe? A gente não tinha estrutura na infância para entender muitas das regras que eram impostas, muitos dos hábitos que a gente tinha, mas agora a gente tem essa estrutura. Então não só a gente pode questionar algumas crenças antigas, ou todas as crenças antigas, mas nós devemos questioná-las, né? Se quisermos ser livres de verdade, nós devemos lembrar de questionar as crenças, não para descartá-las, mas talvez para depois de questioná-las encontrar sua verdadeira importância e abraçarmos essas crenças, ou essas ordens, ou essas lideranças com muito mais força, com toda a força que pudermos. Então, veja a importância de se questionar. Além disso, nós também temos que fazer o que é mais importante. As crenças que nós percebamos que são falsas ou nos prejudicam, nós precisamos nos despedir delas, nós precisamos nos afastar delas. Elas nos fazem mal, nos trazem doenças, nos trazem a depressão, nos trazem ansiedade. E é importante, depois dessa reflexão de por que eu faço tudo o que faço, eu entenda e me responsabilize que eu faço coisas boas e faço coisas que me prejudicam. E tendo essa noção,
eu posso acertar muito mais do que me prejudicar. Fique atento ao segundo vídeo sobre esse assunto. Se você gostou, eu vou passar para vocês alguns cases de consultório, onde eu vivencio isso diariamente, crenças que fazem as pessoas obedecerem cegamente, terem atitudes que só as prejudicam. Até o próximo vídeo.